meninas, sejam todas muito bem-vindas ao meu canal Crochê da Paloma. No vídeo de hoje quero trazer aqui um novo quadro no canal que é Paloma Explica. Vou explicar para vocês porque a mesma peça de crochê não pode ter o mesmo valor de venda. Foi isso mesmo que você escutou. A mesma peça de crochê, até utilizando os mesmos materiais ou não, o mesmo tamanho não deve ter o mesmo preço de venda. Achou interessante, curioso? Então já se inscreve no canal, deixa o like, comenta também aqui embaixo sobre esse assunto, compartilha e lembrando que apenas a minha opinião, como eu vejo os preços das peças de crochê, tá bom? Se à vontade para discordar, sempre com muita educação e respeito, porque assim a gente está criando a nossa comunidade. Então, pessoal, esse assunto eu sei gera muita polêmica, gera muita discussão. As pessoas, eu acredito que a maioria vê de uma forma muito superficial esse assunto, que é o preço das peças de crochê. E eu quero conversar com vocês sobre isso, trazendo um pouquinho da minha visão, o que eu acho, né, da minha opinião sobre peças de crochê. Eu acompanho algumas crocheteiras, não vou falar que várias, né, porque tem muitas meninas aí pelo Brasil, tá? Eu sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pra quem não sabe. Eu acompanho meninas de São Paulo, do Nordeste, do Sul, de várias regiões do país, né? Lembrando que, primeiro fator, o nosso país é um país gigantesco, né? Gigantesco, com várias características conforme as cidades, conforme os estados. Uma coisa também muito importante da gente sempre ter em mente que vamos começar por aí, né? Da geografia do nosso país. Duas coisas super importantes. Uma, o salário não é o mesmo, tá? Tem o salário mínimo? Tem, mas o salário mínimo ali, ele é para todo mundo de maneira geral, né? Para alguns aspectos, mas além do salário mínimo, a gente tem o salário regional, que ele vai variar de acordo com o estado, tá? Então, só por esse motivo, já é um motivo bem relevante para nossa peça de crochê não ser a mesma conforme o estado de outra colega, né? Porque o salário já não é o mesmo. Em seguida disso, que também está super correlacionado, que eu acho muito importante a gente levar em conta quando a gente vê um valor de uma peça de crochê, é o custo de vida. Como eu falei pra vocês, né? Como todo mundo sabe, o nosso país é gigante, né? Gigantesco. Então, com isso, cada região do nosso país, ele vai ter o seu salário, né? Ali a média de salário ou o salário regional, e também junto com ele vai vir um custo de vida, né? Ele vai variar bastante de acordo com a região do país. A região, tipo, no sul vai ser um custo de vida, no sudeste, né, que é ali Rio, São Paulo, Espírito Santo, se eu não me engano, vai ter um outro custo de vida. Lá no norte do país vai ser um outro custo de vida, no nordeste outro. Então, assim, cada região do país tem o salário, como eu falei para vocês, o salário regional e o custo de vida. Isso tem que ser levado em conta, por quê? Porque às vezes o custo de vida de uma região para outra, ele é gigantesco. Então, com isso, eu não posso querer comparar e botar o mesmo preço do que um lugar que tem um custo de vida muito mais caro do que o que eu tô inserida, né? Que aqui é a região sul. E também não posso cobrar muito barato em relação se eu tivesse numa cidade cara, entende? Que o custo de vida é mais elevado. Então, são vários fatores que vão estar compondo o preço da nossa peça. Não simplesmente a gente pegar o barbante, fazer a peça igual da menina que é de outro estado e querer querer exigir, né? Que tem muitas meninas que querem exigir
que seja vendido no preço que ela acha adequado, sendo que provavelmente ela não parou para pensar no número de série de fatores que tem quando a gente está falando de preço de alguma peça. Também agora, né, indo mais para dentro do nosso mundo do artesanato, a gente também tem que levar em conta, que eu acho muito importante, é o preço do barbante, tá? O preço do barbante. Tem meninas que pagam R$ 35 no preço do barbante. Tem meninas que vão pagar R$ 30 o quilo do barbante. E tem outras que vão pagar R$ 20 o quilo do barbante. Dei exemplo de vocês 3 valores que eu sei que acontece, que estão disponíveis no mercado de venda, né? Então a gente não pode, tá? A gente tem que levar isso em conta. O preço do barbante que as pessoas cobram, a gente não sabe. Eu sei o preço que eu compro no meu barbante, né? Mas eu não tenho como saber o preço que a outra menina, a outra artesã, tá pagando no barbante dela. Isso daí é ela que sabe, né, conforme ali os critérios e o que ela acha adequado para pagar no valor do barbante dela. Eu só posso saber do meu valor de barbante. Então, eu não posso julgar ou querer exigir que ela venda, né, o valor do produto dela, sendo que eu não sei todas as coisas. Eu não sei o quanto que é o custo médio o salário daquela região. Eu não sei o custo de vida daquela região, porque eu não tô naquela região. Eu não sei quanto que a artesã paga pelo barbante o barbante naquela região que ela mora. Então vocês entendem que vários fatores que vão implicar no preço da peça e não simplesmente falar que tá caro, tá barato ou querer julgar o preço de outra pessoa. A gente tem que parar para pensar e falar, não, isso é dentro da realidade dela, porque ela conhece os clientes dela, conhece o custo de vida que tem lá, sabe o que pode, quanto que pode ou não ser vendido a peça. E outra coisa, o preço que a pessoa vende não vai afetar você, não vai afetar o seu trabalho. Por quê? Porque provavelmente a cliente daquela pessoa não vai nem te conhecer. Você, não vai estar nem no critério de decisão daquela cliente de escolher o seu trabalho. Por quê? Porque é muita gente. O Brasil é milhões de pessoas. Se não me engano, a gente é mais de 200 milhões de pessoas. Então, o preço, se a pessoa está vendendo mais caro ou mais barato, não vai infringir no seu trabalho. Por quê? Porque são realidades diferentes, contextos diferentes. Também tem a questão do frete, né? Se a pessoa é mais perto de ti, o frete vai ser muito mais barato. Agora, se você, que nem eu, tô no sul, vou entregar lá pro Nordeste, lá pro Norte, o preço vai ser caríssimo, porque olha a distância que o meu produto vai percorrer. Tem tudo isso que tem em conta. Eu sou uma pessoa que eu vendo mais local, eu vendo, praticamente só na minha cidade. E a cliente não paga frete. Por quê? Porque a gente tem uma loja no centro, a cliente retira. Que eu sei que é uma realidade completamente diferente das outras meninas, que costumam ou entregam ali pro motoboy, ou elas mesmas entregam, ou até mesmo enviam para os outros estados do país. É uma realidade diferente. Eu vou me comparar a essa menina? Não, porque eu sei da minha realidade. Então a gente tem que pensar nisso. Também um outro fator que eu acho muito determinante, que esse fator é bem pessoal, tá? Não vou entrar em detalhes assim, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu acompanho algumas meninas, né? Eu vejo ali um pouquinho, né? Que elas demonstram da realidade delas. Assim, além de todos esses fatores geográficos, né? Do nosso país que eu passei pra vocês, tem a questão pessoal. O que é questão pessoal? Assim, todas as meninas que eu conheço fazem, né, como atividade profissional, sim, para ganhar o seu dinheiro, para ter o seu sustento, sim, né? Mas também tem meninas que dependem 100%, assim, todo o dinheiro da família dela é só do crochê. Isso é uma realidade. Tem meninas que trabalham como
porque aquela fonte do crochê, a fonte de renda do crochê, vai ser uma fonte extra da família. É importante? Sim, é muito importante, mas não é a renda principal. É um extra que ela está trazendo para trazer mais conforto para sua família. Isso já é uma realidade completamente diferente de quem depende 100% do crochê. Também, nisso a gente pode dividir em 2 subgrupos. Dá pra dividir em vários, na verdade, né? Mas vamos dividir em 2. Uma realidade é de quem tem filho. Tem muitas meninas que eu conheço que têm filho. Elas têm uma realidade completamente diferente de quem não tem filho. A demanda monetária vai ser muito diferente. Então, isso tudo que eu tô falando, ele compõe o nosso valor de venda. Vocês podem achar que não ou podem achar que sim, mas eles compõem sim. O que acontece? A gente não para pensar em todos esses fatores. Por quê? Porque são muita coisa. É muito fator diferente. Por exemplo, eu não tenho filho. O crochê, eu amo fazer crochê. O crochê, pra mim, ele é um hobby maravilhoso, além de ser uma fonte de renda. Mas ele não é a principal fonte de renda da minha casa, da minha família. Ele é uma das fontes de renda. Então, é uma realidade diferente. Também, outra coisa que vocês têm que calcular, que eu acho que pesa ali na hora, né? Tem meninas que têm casa própria. Quem tem casa própria, graças a Deus, é uma bênção, é uma maravilha. Mas quem tem casa própria vai ter uma despesa menor do que do que as meninas que pagam aluguel ou até mesmo prestação de financiamento, né? Que aí uma coisa acaba equivalendo pela outra em questão de valor. Então, vocês entendem, assim, que eu trouxe exemplos para vocês da gente estar parando e refletindo que não necessariamente a peça não precisa ter o mesmo preço. Cada pessoa tem uma realidade diferente e eu acredito que todo mundo quer ganhar o seu dinheiro, né? Quer ter lucro nessas peças, sim. Ninguém faz uma peça para não ter lucro, para não ganhar dinheiro. Ninguém faz isso, tá? Vocês podem ter certeza. E também, claro, que todo mundo, tipo, ó, esse tapete eu vendo por R$30, tá? Que é o valor da seta aqui pra mim. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu queria poder fazer esse tapete e vender por R$300. Tá? Eu faria uns 3 tapetes desses aqui no mês e ia ganhar ali R$900 no mês. Eu queria vender por R$300 esse tapete. Se eu botar por R$300 eu vou vender? Não, eu não vou vender, porque é completamente fora de realidade. Então, sim, todo mundo quer botar um preço muito maior do que eles estão vendendo. Isso daí vocês podem ter certeza. Por que as pessoas não põem? Porque não é a realidade, porque só elas sabem o quanto, qual o preço, tudo que está embutido naquele preço que a cliente dela vai comprar, o quanto que o valor correto vai ser de acordo com as clientes dela e com a realidade daquela região. Então, assim, meninas, cuidem para não ficarem julgando. Quer dizer, isso daí já é muito feio, né? Eu acredito que é muita falta de educação e falta de respeito. Então, não julguem o valor do outro. O valor que a outra pessoa passa, quando passa suas peças, ou faz uns vídeos aqui na plataforma, ou mesmo no Instagram, é uma referência. Você não tem que fazer igual aquele valor, não tem que fazer menos e não tem que fazer mais. É só pra você ter uma noção de quanto que as pessoas estão cobrando. E pronto, eu sempre, aqui na plataforma, eu acompanho algumas meninas e eu uso eu nunca critiquei o valor de absolutamente ninguém, né? Porque cada um sabe ali da sua realidade. Como eu falei pra vocês, tudo que tem atrás do preço. E também eu uso, assim, como uma referência de valor. Mas na hora de precificar o meu trabalho, as peças que eu faço, eu precifico de acordo com a minha realidade. Foi que nem eu falei pra vocês. Eu vendo esse tapete aqui a R$30. Tá, ó, com 3 flores
porque é o valor que os meus clientes vão pagar, entendeu? Eu queria vender por 300. Nossa, eu ficar muito feliz. Ia ser, tipo, a maior maravilha do mundo. Eu vender esse tapete aqui por 200 reais. Eu queria vender por 300 reais. Eu vou vender nunca. Entendeu? Eu tenho que fazer um valor de acordo com a realidade da região que eu moro, tá? Então, assim, ó, pensem antes de estarem falando sobre preço das outras meninas. E tenha, assim, consciência que o único preço que você tem controle e vai determinar é o preço do seu trabalho. É o preço da sua peça. Entendeu? Esse daí você tem 100% de liberdade e o direito de precificar quanto que você quiser. Agora, não tem assim, extrapola completamente os limites você querer dizer quanto que a fulana tem que vender ou não. Eu não sei da necessidade da outra pessoa. Se a pessoa tiver assim muita, por exemplo, com problema de saúde, que precisa de dinheiro para ontem, eu vou julgar uma pessoa que tá vendendo super barato porque ela tá com problema de saúde? Eu não tenho como saber. E a pessoa não tem obrigação de expor o problema dela. Certo? Eu não sei se, tipo, naquela família, aquela é a única fonte de renda e as outras pessoas estão naquele momento desempregado. Imagina o aperto daquelas pessoas. Tipo, ter uma pessoa só trabalhando, vamos botar ali 2 pessoas ou outro adulto desempregado e tem 2, 3 crianças pra sustentar, aluguel a pagar, comida, isso e aquilo. Eu vou julgar uma pessoa dessas porque ela tá vendendo barato, sendo que ela precisa do dinheiro? Não tem como. Não tem como. E também a pessoa não tem que estar se expondo esses problemas tão pessoais, entende? Então, assim, eu acredito, assim, cada vida, cada pessoa, ela carrega uma história, carrega um porquê, né? Ninguém tá fazendo coisa porque sem motivo, né? É que a gente acaba, assim, vendo as coisas muito superficialmente e não para pra refletir, não para pra pensar. Olha quantas coisas eu falei que as pessoas não se dão conta, como o custo de vida, o salário, a situação da pessoa. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem uma situação diferente. Entende? Tem gente que vende crochê para poder se alimentar, que é literalmente o ganha-pão daquela pessoa. Tem pessoas que fazem assim, por hobby e com dinheiro extra, que vai fazer outras coisas, que vai ter, tipo assim, que faz o crochê para mais conforto, não tanto para necessidades básicas. Entende? São realidades e realidades, várias realidades diferentes. Isso daí eu vejo assim, em algumas meninas. Claro que as meninas não se expõem tanto, que eu acho que não tem nenhum porquê, mas o pouco que elas falam, eu consigo ver assim, onde tem meninas que têm mais necessidade, né, em relação monetária, e outras não tem tanto. Mesmo assim, tem que ser valorizadas iguais, cada um sabe do seu preço. Tá, meninas? Eu espero que, assim, não é uma ditação de regra, né? Longe disso, esse canal não é pra isso, mas é só pra a gente refletir, porque às vezes, assim, a gente tá tão no automático, que a gente não para pra refletir, né, nas várias nuances que tem uma peça de crochê, um preço, a gente às vezes tá tão, assim, focado na nossa realidade que a gente não para pra pensar que a realidade das outras pessoas é completamente diferente da nossa. Isso daí é super normal, é normal, mas às vezes a gente tem que, né, se segurar e parar pra refletir no diferente, né, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, deixe seu comentário, lembrando que é só para dizer, para refletir mesmo, né, nessa questão aí do preço, porque eu vejo que é uma situação bem complicada, tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, deixa aqui escrito Paloma Explica, porque aí pode ser um quadro fixo aqui do canal
que eu possa explicar, assim, outros temas bem relevantes pra gente poder tá dialogando aí sobre os assuntos. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, curtam bastante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.